ciente disso aí, beleza? Tudo certo? Amém? Vamos para a palavra? Amém. Abra suas Bíblias em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Hoje eu quero falar de escolhas. Escolhas e resultados. Diga comigo, escolhas e resultados. Quando a gente entende que a Bíblia diz de que se queixa o homem, a gente entende que ali a Bíblia está falando, você está se queixando de quê? Se o resultado das suas escolhas, se você está vivendo o resultado das suas escolhas, amém? Em todas as áreas, meu irmão. Por exemplo, na vida profissional, o que você decide fazer, nas finanças, com que você decide gastar, no relacionamento, com quem você casa, porque quando você começa a se relacionar, a pessoa que você está se relacionando dá sinais de quem é. Então, se você escolhe casar com essa pessoa, ali já está dando sinais dos futuros problemas que você poderá ter. Então, tudo depende de nossas escolhas, em todas as áreas da nossa vida. Então, as escolhas definem o resultado. Amém? Então, a gente, por exemplo, hoje a gente está vivendo um dia de escolha, né? Todos vocês foram votar, escolher os seus candidatos, né? Então, é uma questão de escolha. Agora, o resultado que a gente vai ter é uma questão de escolha. O que vai acontecer daqui para frente é uma questão de escolha. Os frutos que nós vamos colher daqui para frente é resultado da escolha da maioria. Amém? Então, não importa quem será o próximo presidente do Brasil, nós como cristãos temos que orar. Não importa quem será o próximo governador de São Paulo, nós temos que orar, para que Deus possa dar sabedoria à mente dessa pessoa, para que ele possa governar bem o nosso estado e governar bem o nosso Brasil. Amém? Então, vamos entender aqui quando foi que aconteceu uma das questões de escolha. Eu sei que desde quando o mundo é mundo, houve escolha. No Éden, houve uma escolha. Deus disse, olha, você pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento. Mas o homem escolheu a árvore do conhecimento. E daí veio o resultado da degradação da humanidade por causa de uma escolha. Eles escolheram aquilo. Então, é essa a questão. Tudo na nossa vida vai depender da nossa escolha. Por isso que você não é obrigado, gente, nunca tome uma decisão por emoção, nunca tome uma decisão momentânea. Quando você for comprar alguma coisa, nunca compre no primeiro impacto, sonde primeiro. Eu sei que quem é vendedor, quando fala assim, eu vou dar mais uma voltinha, essa palavra é que nem um palavrão para quem é vendedor. Meu irmão, eu fui vendedor, eu sei como é que é. Eu vou dar mais uma voltinha. Mas a voltinha para o comprador é muito importante, porque na voltinha você vai pensar no que você tem para pagar, no que se realmente aquilo é necessário naquele momento, e aí você vai tomar uma decisão coerente. Amém? Então, por isso, pense bem antes de escolher. Pense bem. Tudo é uma questão de escolha. Veja aqui o que aconteceu em 1 Reis 18, a partir do versículo 21, tá? 1 Reis 18, a partir do versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, segue-o, e se Baal, segue-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Elias disse, olha, tomei a decisão, pessoal, para a vida de vocês.
Vocês querem Deus? Amém. Quer Baal? Amém. É uma questão de escolha. Olha, você escolheu vir para o culto hoje, outras pessoas escolheram não vir. É uma questão de escolha. Qual é o resultado? Você vai sair daqui alimentado com a palavra de Deus. Aquele que não veio por algum motivo, seja um motivo válido ou não, não vai ter o mesmo alimento que você. Não vai ter o mesmo resultado da sua decisão. Amém? Então vamos continuar aqui. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Tinha quantos? Era a grande maioria. Essa história de dizer que a voz do povo é a voz de Deus é um engano. Amém? Nem sempre. Olha, as coisas de Deus nunca foi pela maioria. Pode ver pelos exércitos. Gideão, com 300 homens, ele consegue vencer um grande exército. Abraão, com 118, consegue vencer um grande exército. Deus sempre age pela maioria, pela minoria, perdão. Diga: Deus sempre age pela minoria. Não importa se você é o menor da sua casa, o que importa é se você tem Deus do seu lado. Sabe uma coisa que eu não gosto quando as pessoas falam? Eu não tenho ninguém, só tenho Deus. Olha, quando a pessoa fala só tenho Deus, ela está diminuindo Deus. Tudo que eu preciso é Deus. Eu posso não ter ninguém do meu lado, mas eu tendo Deus, meu irmão, eu tenho tudo que eu preciso. Então você percebe aqui a questão da escolha. Você percebe aqui a questão que não importa o quanto está do outro lado, o que importa é com quem está com você. Quando Deus fez Gideão escolher os 300, mas antes dos 300 tinha muitos homens, tinha milhares, tinha 22 mil. Deus falou: é muito, manda os covardes embora, e foi diminuindo. Depois sobrou uma outra multidão. Ele disse: manda beber água. Aquele que beber como cachorro. Por que como cachorro? Porque o cachorro, ele bebe água olhando para frente, vigiando. Então por que Deus mandou fazer escolher esses homens dessa forma? Porque os homens que bebiam, que se jogavam na água, eles estavam dispersos, e aqueles que bebiam água como um cachorro, que pegava água, trazia a boca, olhando o que estava acontecendo, estava pronto para qualquer coisa, ou seja, eram homens vigilantes. Então por isso que Deus escolheu aqueles homens, porque é muito melhor estar com 300 vigilantes do que estar com milhares que não está nem aí para nada. Você está aí? Então por esse motivo Deus escolheu dessa forma: manda os homens beber água, e lá aqueles que levaram a mão na boca, beber água como um cachorro, você escolhe esse aí. E ali foi uma questão de escolha. Com apenas 300, Gideão foi lá e conseguiu vencer. Amém? Então eu quero que vocês entendam isso aqui. A minha vida depende das minhas escolhas. Então não se apresse em decidir, mas quando decidir, entenda que você é responsável pelas suas decisões. Tome cuidado ao decidir, mas entenda que você é responsável pelas suas decisões. Amém? Então vamos continuar aqui. Olha só: dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros, e o dividiram em pedaços, e ponharam sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra.
Perceba que ele disse: vocês precisam decidir. Mas o povo ficou o quê? Calado. Ele falou: já que vocês não decidiram por vontade própria, vamos fazer um ato aqui de resposta de Deus. O Deus que responder, esse é o Deus verdadeiro. Agora, a pergunta que eu faço: você que escolheu por Deus, Ele não já respondeu na tua vida? Querido, todo aquele que decidiu por esse Jesus, teve resposta. Não tem uma pessoa que decidiu servir a Cristo que não teve resposta. Não tem uma pessoa que decidiu entregar a sua vida a Cristo que não teve resposta. É por isso que nós precisamos entender que quando nós nos entregamos ao Senhor, nós temos uma resposta. É isso. O que Deus espera de mim, eu já preguei sobre isso aqui, que eu acredite nele, porque através dele vem as respostas. Aqui tinha um falso Deus, que era Baal, né? E o outro, o Deus verdadeiro. E Elias disse: busque a resposta do Deus de vocês, eu vou ficar esperando. Pode buscar a resposta. Mas todo o povo estava influenciado pelos adoradores de Baal. Ou seja, qual é o maior Deus que cerca hoje? O Deus desse mundo é o Deus da influência. Meu irmão, entenda uma coisa, eu já falei isso, falei no discipulado aqui. A questão é o Deus da influência. O Deus da influência. Esse é hoje, por exemplo, qual é o que cresce mais hoje no país e no mundo? Influenciadores digital. Tem gente que é chamado de influenciador digital, e você olha, você não vê nada, nenhum conteúdo, mas é um influenciador. Influencia besteira, mas influencia. Fulano, influenciador digital. Qual é o conteúdo? Nenhum. Então entenda que nós vivemos quando você vem ao culto, você está sendo influenciado. Quando você está aqui, você é influenciado a adorar o Senhor, você é influenciado a orar, você é influenciado a ler Bíblia, você é influenciado a fazer o que é certo, você é influenciado a tomar uma escolha em direção a Deus. Agora, quando você não vem ao culto, você é cheio de influência a continuar não vindo ao culto, a continuar fazendo as coisas que agradam ao mundo. Uma programação, a maioria das programações televisivas é assim. Nós somos influenciados a todo momento. Você está aí, irmão? Você é influenciado a usar a roupa que você usa, você é influenciado a usar o penteado, vocês que têm cabelo, não é? Quem tiver, diga amém. Eu não posso dizer, mas amém, assim mesmo. Então, influenciado a mudar o corte, as mulheres aqui são influenciadas a trabalhar um corte assim, a se vestir assim. Então, tudo é uma questão de escolha. Então, ou seja, Deus, Ele quer nos influenciar, mas para Ele nos influenciar, a gente precisa o quê? Se achegar a Ele, como a Bíblia diz: achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Então não tem como, se eu não me achego a Deus, certamente eu vou ser influenciado a fazer tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Elias disse: olha, vocês até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Vocês precisam ter uma escolha. Não tem como agradar dois senhores, ou você agrada um e desagrada o outro, e vice-versa. Só tem como agradar um. Então é necessário ter uma escolha. Nós somos necessários escolher todo dia. Você vive escolhendo. Você escolhe a roupa que vai sair, você escolhe a roupa que você hoje veio aqui para a igreja. Quando você vai comprar alguma coisa, um carro, por exemplo, você escolhe o carro que quer comprar. Tudo é uma questão de escolha, meu irmão. Você escolhe a palavra que vai sair da sua boca. Se você não escolhe, então você é imprudente.
Se você fala o que vem na sua boca, você vai pagar preço alto por causa disso. Vem na sua mente. Você precisa pensar antes de você falar. O resultado do que vem depois é questão de escolha. Você está aí, meu irmão? A gente precisa entender isso. Tome cuidado em todas as escolhas que você faz. Escolher com quem você anda, escolher com quem você conversa e sobre o que você conversa. Tudo na vida é resultado disso. O que você vai fazer a partir de agora? O que você vai fazer amanhã? Como vai fazer amanhã? Amém? Então, querido, a gente precisa entender que estamos vivendo, diga comigo, estamos vivendo o resultado das nossas escolhas. Agora vamos aqui, Mateus 27, 17. Jesus foi colocado em uma eleição uma vez. Uma certa vez, num momento onde era tido como monarquia, né? A gente vive hoje numa democracia. Na época era questão de monarquia. Então a palavra de um rei era ela e pronto. O rei falou, acabou, né? Então nessa época onde o governador Pilatos tinha que tomar uma decisão e ele tinha que ter uma escolha. A escolha dele de inocentar Jesus ou condenar. Ele tinha um poder de escolha, tanto que ele disse: eu tenho o poder de te inocentar. E o Senhor disse: não há poder algum que não tenha sido dado de Deus. Então por isso a gente entende que todo o poder para os homens aqui na terra vem de Deus, é uma permissão de Deus. Amém? Vamos lá. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então Pilatos, ele tinha o poder de decisão. E o que é que ele fez? Ele disse: olha, como ele, olhando para Jesus, ele viu que não tinha nada que pudesse condenar, viu que Jesus era inocente, viu que era uma armação contra ele, ele falou o quê? Vocês vão escolher. Eu vou entregar isso para vocês, porque eu não quero pagar o preço disso. Então, é tanto que quando diz que ele lavou as mãos, que ele queria dizer: eu estou isento de qualquer decisão de vocês. Então ele ali faz a proposta: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? 18. Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Ele sabia que os líderes dos judeus, por inveja de Jesus, tinham entregado ele. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entreis na questão desse justo, porque no sonho muito sofri por causa dele. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse e matasse, que pedisse e que matasse. Vamos lá, vamos continuar. E respondendo o presidente, disse-lhe: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo:
seja crucificado. Aqui a gente percebe o quanto Pilatos quis livrar Jesus. Amém? Por isso que eu falo para vocês aqui, para vocês entenderem. Eu vou abrir um parênteses aqui para explicar novamente o que eu expliquei na Santa Ceia. Não era costume um homem que levava açoites ser crucificado. O castigo do açoite era um, a crucificação era outra. Quem era açoitado não era crucificado. Quem era crucificado não era açoitado. Por isso que o martírio de Jesus foi maior, porque ele foi açoitado e crucificado. Porque se a gente fosse olhar também os dois homens, a gente poderia imaginar que o martírio seria o mesmo. Mas não, quem era condenado à morte de cruz como maldito, não era açoitado, ia para a cruz, pronto, acabou. Mas o de Jesus foi maior, porque além de ser açoitado com veemência, com muita força, ele ainda foi crucificado. Por isso que a dor dele ainda foi maior. Amém? Porque você vê aqui, ele tentou de tudo. Então, para ele tentar acalmar, ele falou: manda dar uns açoites nele, capricha nos açoites, para quando ele chegar aqui todo desfigurado, as pessoas terem dó dele. Imagino eu, não está escrito, mas o que ele queria, que as pessoas vissem Jesus que está, e falaram: não precisa crucificar o Senhor, não, já machucaram demais. Era essa a intenção de Pilatos. Mas mesmo assim, os invejosos, eles queriam a morte de Jesus. Por isso ele disse assim, e eles mais clamavam dizendo: seja crucificado. Mas por que o povo fazia isso? Por causa da influência. Então as nossas decisões vêm através de influência. Como eu já falei anteriormente, estamos vivendo hoje uma decisão muito importante política, uns influenciados para um lado, outros influenciados para o outro. Amém? Porque o que a gente vai ter que pegar o que vem daí. Agora, será que o que está vindo daí, como é que chega até nós? Que forma recebemos? Que forma vem? Então, esse período é muito confuso. A gente precisa de uma direção de Deus para fazer o que a gente acha diante do Senhor que é mais correto, para não deixar as influências, eu estou referindo aos dois lados. Amém? Então, é uma questão, decidimos por influência, tudo na nossa vida é através de influência. Clamavam dizendo: seja crucificado. 24, para a gente finalizar aqui. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. Agora vamos entender o que Jesus fez. Curou, transformou vidas, abençoou pessoas, tirou pessoas da morte, aliás, ressuscitou mortos. Vamos olhar o que foi que Barrabás fez. Tumultuava, fazia motim, matou um homem, um soldado romano, segundo a história. Barrabás fez tudo aquilo contra o governo e causava muito tumulto. Então, ele pegou o que ele tinha de pior no seu cárcere, para colocar o que ele tinha de pior do lado de Jesus. Aquilo que Deus tinha de melhor no céu enviou para nós. O que tinha de pior na terra foi colocado para o povo decidir. Dá para entender isso, irmão? O que tinha de pior colocou aqui. Tenho essa opção. E o que tinha de melhor no céu o Senhor mandou. E agora nós, seres humanos, influenciados, a gente escolheu o pior. Nós temos sempre essa tendência na nossa vida. Nós temos a tendência de escolher sempre o que não presta. Nós temos a tendência pecaminosa que está em nós. Então, por isso que a influência é muito importante para definir o resultado da minha vida. Quem está te influenciando, irmão? Quem te influencia, irmã? Quem você ouve, quem você vê, influencia. O resultado direto das suas decisões depende de quem você ouve e de quem você vê. Aquela conversa com os amigos, aquilo que você estiver vendo, tudo depende
depende de quem você está vendo e ouvindo. Você está aí? Entenda isso, por favor. Entenda que o resultado da nossa vida vai depender de muito isso. Aqui um povo sendo influenciado pelos principais, escolheram o pior homem daquele momento, Barrabás. Agora, pastor, como é que eu posso melhorar minhas decisões? Quando eu leio Bíblia, eu estou apto a tomar uma decisão correta. Quando eu oro, eu estou apto a tomar uma decisão correta. Quando eu cultuo, eu estou sendo influenciado a tomar minhas decisões corretas. Em todas as áreas das nossas vidas. Você está aí? Em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa entender isso. A influência é aquilo que rege este mundo. Quando a Bíblia diz, o mundo jaz no... Então a maior influência, os nossos filhos na escola, os filhos que vão para a faculdade. Meu irmão, você pode observar, a maioria dos jovens crentes que vão para a faculdade desviam. Nossos filhos saem de casa, anjinho, vai para a escola, você tem que chegar da escola, você tem que dar uma reparada naquilo, porque os meninos voltam. Você vê teu filho em casa, lá quietinho, quando ele chega no meio dos meninos, ele começa a correr e fala, não, isso não é meu filho não é possível, esse menino não é assim. É uma questão de influência. Então, é preciso entender isso. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com quem eu converso, o meio que eu ando, a influência do meio. Nós somos frutos do meio. Você se veste de acordo com a influência, você fala de acordo com a influência. Olha, meu irmão, se você for morar em algum estado, você é paulistano, você tem esse jeito aí, ou paulista que puxa muito, porta, né? O paulista fala assim, o paulistano nem tanto, mas o paulista do interior fala muito assim, porta. Põe esse cara que fala porta e morar no Rio de Janeiro, que ele vai falando, abre as portas. Não é? Porque é uma questão de... Mas como é que ele começou a falar assim? Ele não falava assim, agora está falando assim pelo que ele ouve. É assim que funciona, irmão. Então tome cuidado com o que você ouve. O que você ouve tem um resultado direto na sua vida. Tem um monte de jovens que não saem do quarto, influenciado na tela de um computador. Quando ele sai daquele quarto, os pais nem reconhecem mais, por causa da influência. Hoje nós temos problemas com isso. Hoje o mundo tem escravidão nessa área, meu irmão. Jovens mudando a cabeça, está nessa fase de transição, e é nessa fase de transição que depende muito a questão da influência. Um jovem criado com limites, um jovem criado com questões bíblicas, é diferente. Agora um jovem criado sem limites, ele vai achar que ele pode fazer o que ele quer, como quer e a hora que quer. Então o que eu quero que vocês entendam nessa noite, querido, as nossas escolhas vai definir os nossos resultados. Então não sei o que você vai escolher da sua vida ao sair daqui, o que você vai escolher falar, o que você vai escolher fazer diante de alguém que te ofende. Qual é a tua escolha? Diante de alguém que fala mal de você, qual é a sua escolha? Revidar? Quando você está assistindo um jogo de futebol, irmão, que um cara vai e dá um chute violento no jogador, ele fica irritado e ele empurra o cara, o juiz vai e manda os dois para fora. Parece injusto, não é? Não parece injusto? Poxa, o cara me deu uma pernada aqui, eu só dei um empurrão nele e foi nós dois para a rua. Parece ser injusto, mas foi uma questão de escolha. Se ele ficasse quieto, o outro iria e ele ficava. Mas naquele momento ele é influenciado pelas suas emoções e acaba acontecendo o que na vida dele? Tendo uma péssima escolha. Então é isso que eu quero que vocês entendam. A escolha é muito importante do resultado da minha vida. A escolha é muito importante do que vai acontecer na minha vida. Você está aí? Você está entendendo isso? É isso, meu irmão. Nós estamos vivendo isso.
independente de qualquer coisa, independente de qualquer coisa, nosso governo vem de Cristo, nosso governo depende do Senhor, e é para Ele que nós vamos andar, Ele que manda na terra, Ele que manda em nossas vidas, Ele que manda no nosso país, independente do resultado das eleições, Ele continua regendo o mundo, Ele continua segurando as rédeas, Ele define, é Ele que define, o que Ele quiser vai acontecer, o que Ele permitir vai acontecer. Nós temos que buscar mais a Ele. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês muito importante. Quando você vive uma vida frouxa, uma vida de cristão frouxo, como é que Deus agia com Israel? Toda vez que o povo se afastava, Ele levantava um rei corrupto, Ele levantava um rei que maltratava o povo, e o povo corria para Deus de novo. Aí Deus fazia o quê? Trocava o reinado, colocava um reinado mais tranquilo, e o povo relaxava. Nós temos a tendência de relaxar quando tudo vai bem. Infelizmente, com gente tem que ser rédea curta, senão a gente afrouxa. E o resultado de Deus apertar é porque Ele te ama. O resultado de Deus às vezes puxar é porque Ele te ama, Ele quer extrair o melhor de você. E nunca extrai o melhor com rédea curta, só se extrai o melhor quando amassa bem. Olha para o nosso país, meu irmão, olha que liberdade a gente tem aqui. Você pode sair, você pode pregar o evangelho no meio da rua, você pode pregar dentro de um ônibus, você pode fazer o que você quiser, pregar ou não pregar, é uma questão de escolha. Mas as pessoas relaxam. Sabe quando é que as pessoas vêm para a igreja? Quando você oferece alguma coisa. Venha que vai acontecer isso. Dê o seu dízimo que vai acontecer isso. Dê a sua oferta que vai acontecer isso. Quando você não fala isso, as pessoas não entendem que elas estão entregando o seu dízimo e sua oferta pelo amor que ela tem, por uma questão de agradecimento ao Senhor pelas suas próximas colheitas. Você está aí, irmão? Ninguém vai colher antes de plantar, irmão. Então, a plantação é as suas escolhas, o resultado é a colheita. Então a gente precisa entender o que você quer e vai decidir para a sua vida. Você não pode cochear entre dois pensamentos. O que você quer a partir de hoje? Se você quer Deus, se entregue a Ele de verdade e acredite no resultado de uma vida com Deus. Se você não quer Deus, vá para o mundo, meu irmão, vá viver na gandaia. Porque não adianta nada você estar está cocheando. Elias perguntou: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se é Deus, se é Baal, é Baal. Você nunca vai ter um resultado completo se você não se entregar completamente. Você precisa entender que quando eu me entrego a Cristo, eu vou ter um resultado completo da minha vida. Mas quando eu fico cocheando na dúvida, eu vou viver na igreja na dúvida, vai passar anos na dúvida e não vai acontecer nada na minha vida. Aí você vai dizer: o que adianta? Eu vou para a igreja e nada acontece. Sabe por quê? Porque você ainda está na dúvida. Você precisa ter uma escolha. E qual é a minha escolha? É Cristo. Então a partir de agora eu não faço mais isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu não posso fazer mais isso. Ah, mas eu gosto tanto. O que é que tem? Meu irmão, deixa o que é que tem para lá, e o que a Bíblia está dizendo para você: isso aqui é pecado, não faça. Isso aqui pode te levar ao pecado, então não faça. É o que a Bíblia nos ensina: fugir da aparência do mal. A aparência do mal é pecado, mas ele manda a gente fugir, porque é uma questão de influência. Se eu estou próximo da aparência do mal, eu vou me influenciar para o mal, eu vou tomar uma decisão para... Você está entendendo isso? Então fuja total, meu irmão.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, não dá mais tempo. Eu sei que você vê Jesus falando que Jesus vai voltar há tantos anos. Jesus vai voltar, pastor. Eu ouço falar sempre que Jesus vai voltar. Mas uma coisa que as pessoas esquecem é que Jesus volta todo dia para alguém. E esse alguém pode ser você. Se Jesus voltar para você amanhã, como é que é? Para onde você vai? Aonde você vai passar a eternidade? Meu irmão, a eternidade, ela é real. Aonde você vai passar essa eternidade? Não tem aquela questão de, Deus, deixa eu voltar lá para me consertar. Não existe. É uma questão de escolha. O que você está escolhendo hoje para a sua vida, o que você escolhe ser a partir de agora, o que você escolhe ser. Você está aí, irmão? Tudo aqui na igreja é uma questão de escolha. Tudo que a gente vive é questão de escolha. Então eu quero que vocês entendam que a sua vida é uma questão de escolha. Então procure escolher bem. Procure estar nele e escolha com ele. Isso aqui tem maus resultados, então vou escolher o melhor resultado da minha vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez. São novas escolhas, é nova maneira de pensar, são novas influências para a nossa vida. Você está aí? Você está entendendo isso? Independente de qualquer coisa, independente do lugar que você vive, do país que você vive, Deus rege a sua vida. Sabe uma coisa que me entristece aqui no Brasil? Você sabia onde o evangelho mais cresce, irmão? Na China. É um país onde é proibido pregar a palavra de Deus. Um lugar onde se um pastor é preso se não estiver de acordo com o regime do Partido Comunista que rege aquele lugar. Se falar alguma coisa que... Porque as igrejas liberadas são igrejas que é colocado pessoas do partido e ficar lá observando como que é pregado aquilo ali, tem que estar dentro das rédeas dele. O restante é conhecido como as igrejas clandestinas, que são as que mais crescem, que eles vão pregar em cavernas. Eles não podem falar que Jesus salva, que Jesus cura e que Jesus liberta. Lá é proibido falar isso. Então as igrejas que crescem mais são dentro de caverna. As igrejas que crescem mais são escondidas. Bíblia, eles são proibidos de andar com a Bíblia, como muitos de vocês têm e não vêm e não andam, porque tem vergonha. Lá eles têm que gravar para não ser pego com a Bíblia na mão. Precisa gravar versículos para quando pregar aquilo que está na sua mente, porque não tem o direito que você tem. E é o lugar onde o evangelho mais cresce. Era assim antigamente. Quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Aí Constantino, o imperador romano, tem uma brilhante ideia. Fingiu-se se converter e disse: olha, a partir de agora você pode adorar o Deus de vocês, não serão mais perseguidos, mas tem que adorar em um templo pagão. E aí os templos pagãos recebiam os cristãos, e ali eles faziam imagem de Pedro, de Paulo, de todos os apóstolos. Daí veio a idolatria. E Constantino fundou o catolicismo. Em aproximadamente 325 depois de Cristo veio o catolicismo, porque Constantino, o imperador romano, fundou o catolicismo. Ele escolheu quem ia ser, ou aquele que ia mandar, como se fosse tipo um papa. Ele escolheu quem ia ser, ele escolhia tudo. Então era igreja e governo. A igreja protestante, depois de Martinho Lutero, que veio tudo isso, que nós somos chamados de protestante por causa de Martinho Lutero, que se revoltou contra aqueles ensinos, que estava fora do que diz a palavra. E quando veio essa questão, Martinho Lutero dizendo: está tudo errado, não é assim. Ele foi perseguido, muitas pessoas morreram.
Homens que, para você ter a Bíblia hoje, para a Bíblia ser traduzida para o inglês, pessoas teve que morrer queimada. Para a Bíblia ser traduzida para o inglês, que antes era só o latim, depois de um certo tempo só o latim. O original foi escrito em grego e no hebraico. Depois o latim, onde só os sacerdotes católicos poderiam ter acesso. O povo não tinha acesso, o povo não sabia que estava escrito na Bíblia. Martinho Lutero veio e fez e colocou as suas teses, ensinando o povo como deveria ser. Pregava na porta, ele foi perseguido. Martinho Lutero, para vocês não sabem, era um ex-padre, que ele disse: não, está errado isso aqui, não pode, isso aqui está errado. E ele foi perseguido, e aí houve toda aquela reforma protestante. Hoje eu estou aqui pregando para vocês porque pessoas deram a sua vida para que a gente pudesse ter uma Bíblia assim, hoje em português, na sua própria língua. Mas para ler uma Bíblia dessa, quando William Tyndale estava traduzindo o Antigo Testamento para o inglês e começou a traduzir o Novo Testamento, ele foi morto como um herege pela Igreja Católica, porque para a igreja ele estava cometendo um sacrilégio, tirar a Bíblia do latim e colocar numa língua onde todos poderiam ter entendimento. Colocaram sobre ele pólvora no pescoço, amarraram ele em uma fogueira e queimaram, porque ele fez uma escolha, que todos pudessem ter acesso àquilo que ele tinha. Você entende isso, irmão? Homens de Deus que viraram mártir, pessoas que talvez que vocês nem conheçam. Tem uma mártir, é muito antiga, que talvez vocês não tenham conhecimento da história, chamado Blandina. A Blandina, colocaram ela para negar Jesus em chapa quente, e ela não morria. Fizeram tanta coisa, ela não morria, até desistir de matar ela. João, o apóstolo João, segundo a história, foi colocado em um tambor cheio de óleo quente, nada aconteceu com ele, só porque ele continuava escrevendo e falando que Jesus era bom. Hoje nós temos uma escolha. Se eu escolher por Jesus hoje, eu posso sair daqui e nada vai me acontecer. Nossos irmãos na China, eles têm que se esconder. Os pais, eu tenho um amigo que quando ele escolheu por Jesus, morava no Nordeste, onde o catolicismo é cerrado. A mãe dele falou, quando ele disse para a mãe: mãe, hoje eu decidi ser crente. Ela disse: eu não tenho mais filho. Você teria coragem de abrir mão da sua mãe para escolher Jesus? É por isso que ele disse: aquele que não deixar pai, mãe, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Por isso que Jesus disse isso. Deixar é dizer: eu decido por ele, mas se minha mãe me rejeitar, eu decido por ele. Se minha mulher me rejeitar, eu decido por ele. Se meu filho me rejeitar, eu decido por ele. E se meu pai me rejeitar, eu decido por ele, eu escolho ele. Mas sabe por quê é difícil essa escolha hoje? Porque infelizmente a prosperidade é mais pregada do que o céu. Infelizmente é mais pregado coisas que você vai ter material do que o céu. O testemunho hoje não é: olha, antes eu estava perdido, eu estava condenado, uma vida, uma condenação eterna no inferno, e agora eu sei que estou salvo, eu sei que vou para o céu. Não! Eu não tinha nada, hoje eu tenho 3 carros, 8 empresas, não sei quantos mil cabeças de gado, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Só esqueceu de dizer que não tem um céu. Você está aí, irmão? Por isso que o céu não é mais atraente, porque trocaram os céus pelas coisas da terra.
transformar a terra em céu. Você não entende da eternidade, você não sabe o que vai acontecer. Ei, são infinitamente a quantidade de tempo que você vai passar, ou com Deus, ou sem Ele. É uma questão de escolha. É você quem escolhe, e a escolha é aqui. A escolha é aqui. Pode não dar tempo, pastor, quando eu estiver na cama, no leito de morte, Deus é misericordioso, mas nem sempre isso acontece, irmão. A maioria das vezes é no piscar de olhos. Você tem duas ameaças: uma, a volta de Cristo, que pode acontecer agora, e outra, uma morte súbita. Tudo depende da sua escolha. Tudo depende de você. Amém? Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Feche os seus olhos.